Ô, Ana, você foi por um acaso ver o negócio da Frida Kahlo? O meu companheiro que fala para mim, mas você é muito perfeccionista, porque quando eu vou dar um curso de novo, eu mudo ele inteirinho. Ai, Ana, jura? Você é Mudo, é um inferno, me dá um trabalho desgraçado. Eu recebi a propaganda, mas eu achei que era o mesmo. Não, imagina, nunca é o mesmo. Eu não sou a mesma. Como é que pode? O mundo não é o mesmo. Então, a coisa também não é o mesmo. É Vocês não verdade. são os mesmos. Então, é outra coisa. E aí eu descubro novos filmes, descubro novas imagens, aí eu troco. Não, essa imagem não está bonita, essa daqui está melhor. Cara, eu levo 6, 7 horas preparando Que uma aula. bom. É porque Nossa, você gosta. Ana. Ô, Exatamente. Essa, Lilian, inclusive, eu não hoje me custou mais ou menos isso. Olha, estava eu vou escondida da começar agora, porque porque eu não senão a gente sabia que fica. começou dia 27 de julho. Espera aí, deixa eu aumentar aqui meu som. Hein, Lilian, conseguiu me ouvir? Não, né? Alô, alô? Oi? Oi? Ah, hein, Lilian, eu não estava escondida. Alô, tá me ouvindo? Tá falando com quem? Que Lilian? Ah, com você. Você Lilian Regina? Eu? que você Gente, estava. olha só, agora vamos fechar os microfones. Ah, tá, não, que eu estava. Eu não estava, não, porque eu não sabia que ia começar dia 27. Não, então vai lá, fecha aí os microfones. Depois a gente fofoca, Ana. Porque não é aqui fofocar em sala de aula. Ai, ai, ai. Só você. Eu vou começar a aula. Tem alguém aí para gravar? Já está gravando. Mas eu achei que tinha interrompido. Enfim, vamos lá. Quarta aula, o Renascimento. Evoé, Dioniso. O Renascimento. O Renascimento é o reino dos homens. A Idade Média era o reino de Deus, né? Tudo era em torno de Deus, da igreja, dos dogmas da igreja, o grande poder da igreja, como nós vimos na semana passada. Vimos também que o próprio teatro era muito em função ali da igreja, na frente do portão da igreja, dentro da igreja, autos de fé representados e tal. Os tempos mudaram. Por que é que mudaram? Principalmente por causa de alguns fatores que são os seguintes. As cruzadas da Idade Média fizeram um percurso exatamente ali pelo norte da Europa, desculpa, pelo meio da Europa, norte da Itália. E ia para lá e voltava para cá, trazia as riquezas, e essa região foi enriquecendo bastante. Então, com esse enriquecimento todo, o sistema feudal já entrando em colapso, já entrando em decadência, começam a ressurgir as cidades, cidades que existiam na antiguidade, na Grécia, em Roma, na Mesopotâmia, e que na Idade Média isso acabou se transformando em feudos, em grandes territórios de terra e tal. Agora começa a ressurgir as cidades. Com essa riqueza vinda do Oriente, o ressurgimento das cidades também traz o ressurgimento da economia financeira. O que nós tínhamos na Idade Média, o sistema de trocas, né? Escambo, troca, sei lá, um trono por um cavalo, né? Não, agora tem moeda, ressurgimento da moeda, da economia financeira. Então, essas cidades, principalmente do norte da Itália, prosperaram muito. E
os historiadores localizam o Renascimento em Florença. Essa beleza que vocês estão vendo aí na foto, né? Florença é o lugar onde surge esse novo movimento, esse novo momento histórico, porque é mais que um movimento, o Renascimento é um momento histórico. É um momento em que as cidades começam a se instalar, ao invés de feudos, muralhas. Então, isso já começa a mudar bastante. O Renascimento é a busca incessante pela harmonia e pela beleza ideal. Então, a gente falou em Grécia, lá no primeiro encontro, a gente falou na Grécia, a ideia da beleza ideal, a ideia das formas perfeitas, o pensamento platônico e tudo. Isso vai ser tudo retomado agora no Renascimento, porque também essa cultura clássica ela vai ressurgir na Itália. Durante a Idade Média, não sei se vocês lembram que eu falei, que tem um período ali, que é os 500 anos, ali mais ou menos, de trevas, em que esse território, que antes tinha sido o Império Romano, estava sendo invadido pelos bárbaros, e que esses bárbaros estavam destruindo tudo, mas que, enquanto isso, enquanto tem gente destruindo, tem gente construindo, e assim caminha a humanidade. Quem é que estava construindo? Os monges dentro dos mosteiros, compilando naqueles livros enormes, com aquela decoração meticulosa de pinturas, de iluminuras, estavam reorganizando todo o pensamento da antiguidade, o pensamento dos filósofos. Então, isso foi sendo armazenado. E depois, quando se apaziguou, já num outro momento do Renascimento, já no Românico e no Gótico, esses livros faziam parte das bibliotecas, já havia universidade. Então, esse conhecimento começa a ser mais difundido, o pensamento dos filósofos gregos. E aquela ideia da beleza ideal, da perfeição, do naturalismo, já começa a aparecer principalmente em Florença. Florença tinha a chamada Academia Neoplatônica de Florença, que era uma universidade, uma escola, uma academia. Lá, vários artistas estudaram. Então, essa filosofia dos gregos, que pensa na harmonia, que pensa na beleza ideal, na medida, na ordem, na proporção, está chegando, finalmente, de novo, ressurgindo nesse território. Marsilio Ficino, que é um pensador dessa época, que foi quem fundou a Academia Platônica de Florença, dizia: e assim, portanto, há uma idade que temos que chamar de ouro, e que o nosso século seja assim, áureo. Ninguém duvidará disso se tomar em consideração... Ah, claro. Gente, por favor, os microfones. Ninguém duvidará disso se tomar em consideração os admiráveis engenhos que nele se achou. Então, essa frase fala tudo do Renascimento e principalmente do Quattrocento, que é Florença. O Renascimento ele se estende em primitiva Renascença e alta Renascença. A primitiva Renascença são os primeiros 30, 40 anos do Quattrocento italiano. A alta Renascença dali para frente. E depois, no século XVI, temos um outro movimento, mas ainda relacionado à Renascença. Então ele diz, esse é o nosso século áureo, a idade do ouro. Ninguém vai duvidar disso nunca, se tomar em consideração os admiráveis engenhos que neste século se achou. Aqui nós estamos vendo a Catedral de Florença, e essa cúpula monumental, imensa, ela é a primeira obra, considerada por muitos autores, a primeira obra do Renascimento italiano. Vocês veem que a catedral em si, ela é medieval. Ela já é um medieval tardio. Ela já tem uma horizontalidade muito maior do que outras catedrais.
Por exemplo, aqui nós temos o Palazzo Vecchio, que parece uma construção medieval árabe, inclusive, né? Parece aquelas construções islâmicas com o minarete aqui, parece muito. É muita influência, falei das cruzadas, eles estão vendo tudo isso lá. Aqui temos uma outra torre de uma igreja, também bem gótica, bem pontiaguda. Aqui temos uma outra torre, ou seja, estamos ainda com essas construções, obviamente, ligados ao período medieval. Essa catedral imensa, ela já é mais horizontal. E aconteceu uma curiosidade. Aqui, com toda essa horizontalidade, se abriu o que eu chamo de uma boca enorme para o céu, que não havia modo de fechar. Porque se fosse usar a arquitetura gótica pontiaguda, ela ia desabar, impossível, não há altura que se sustente. Se fosse fazer uma cúpula um pouco mais baixa, como as antigas cúpulas romanas e tal, do Império Romano, ela caía para dentro, porque aquela cratera é muito grande. Então, isso ficou um tempo, e depois eles fizeram uma licitação, um concurso, não chamava licitação, chamava concurso, mas era mais ou menos isso, e alguns arquitetos apresentaram seus projetos. O Brunelleschi venceu esse concurso e construiu essa beleza da arquitetura que está lá até hoje, nunca caiu, perfeita, e essa unidade, né? Ao invés de ter vários pináculos, que nem as outras catedrais góticas, tem uma cúpula. É uma unidade da forma, que faz parte dessa busca da beleza ideal, do equilíbrio e do racionalismo. A influência do pensamento filosófico clássico, especialmente das obras da Grécia Antiga e da Roma Antiga, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do pensamento humanista durante o Renascimento. Essa influência trouxe uma série de mudanças em termos de organização social, que diferenciaram significativamente o Renascimento da Idade Média. Realmente é uma virada de chave, é um outro momento. Aqui temos uma vista aérea de Florença, com a catedral assim, vista de cima, ela parece que desceu do céu, né? Parece que é uma nave que pousou ali no meio da cidade, que já tem uma organização um pouco mais urbanizada, né? De ruas e tudo mais. Algumas das modificações mais notáveis incluíram foco no individualismo e na individualidade, na dignidade humana. Foco no individualismo e na dignidade humana. O humanismo traz isso. O pensamento humanista do Renascimento valorizava a dignidade e o potencial do indivíduo. Inspirados pelas obras clássicas, os humanistas acreditavam que cada ser humano possuía uma mente e um espírito valiosos, que deveriam ser cultivados e explorados. Isso contrastava com a visão medieval, onde o indivíduo muitas vezes era visto como submisso à vontade divina e à autoridade da Igreja. Esse é o Marsilio Ficino, aquele mesmo que escreveu aquela frase e aquele mesmo que inaugurou a Academia de Florença. O racionalismo e o empirismo. Né? Então, esse humanismo que chega lá, através do pensamento dos filósofos antigos, a filosofia clássica enfatiza a razão, a observação e a busca pelo conhecimento através da lógica e da experiência direta. Né? O pensamento científico começa a se organizar. Esses princípios influenciaram a abordagem humanista ao conhecimento, que passou a valorizar a pesquisa empírica, a investigação científica e a observação da natureza, em contraste com a ênfase predominantemente teológica e dogmática da Idade Média. Então, vou fazendo essas comparações para depois, quando a gente falar sobre teatro, vocês verem como isso tudo está impregnado naquela criação teatral daquele período. Eu trouxe aqui esse detalhe, isso é um detalhe de uma anunciação do Fra Angélico. Como vocês veem,
todas essas florezinhas, todas essas plantinhas, as árvores, a natureza. Então, o Renascimento é aquele momento em que o homem baixa o olhar do alto para cá, para a natureza, né? Aquele homem medieval estava voltado para o alto, espiritualmente, as catedrais eram altíssimas, o arco era ogival em ponta, porque daí você tem uma direção muito maior para o alto. Agora não, esse homem baixa o olhar para o entorno. A vida está ficando mais agradável, mais longa, né? Nessas cidades que se enriqueceram nesse período de Florença, por exemplo. Então, vamos olhar ao redor, vamos especular ao redor, vamos representar na arte o que nós estamos efetivamente vendo. Então, aqui, essas florezinhas todas que o Frangélico vai pintar aqui, são flores daquela região, que ele vai meticulosamente fazer essa pesquisa visual. O retorno às fontes clássicas, como já citei. No Renascimento, houve um movimento intenso de redescoberta e estudo das antigas obras literárias, filosóficas e científicas da Grécia e de Roma. Isso não só trouxe novas ideias e conhecimentos para a Europa, mas também incentivou uma abordagem crítica à interpretação e à análise textual, rompendo com a mentalidade dogmática da Idade Média. Então, olha só, esse homem do Renascimento, esse homem que cultiva esse humanismo, é o homem mais crítico, né? Não que ele não crie em Deus, não que ele não seja religioso, é tudo isso, mas tem uma visão filosófica crítica e não mais dogmática. Esse é o Pico della Mirandola, filósofo neoplatônico. Também vai surgir o desenvolvimento do pensamento secular. O pensamento humanista do Renascimento enfatizava a vida terrena, como eu falei, baixaram os olhos, e a experiência humana neste mundo, assim como os gregos. Em contraposição à ênfase medieval na vida após a morte e na salvação espiritual. Essa abordagem mais secular levou ao desenvolvimento de áreas como filosofia política, ética e investigação científica. Está aqui o Leonardo, um homem de Vitrúvio. Então, Leonardo é esse homem humanista do Renascimento, esse homem que busca na ciência, esse homem que busca saber como, saber por quê, como é que faz, de que jeito que é, né? E não receber os dogmas prontos de uma religião ou outra. O humanismo também trouxe a reforma e a diversificação do ensino. As ideias humanistas influenciaram a reforma educacional naquela época, com ênfase na educação ampla e no desenvolvimento das habilidades intelectuais e sociais dos indivíduos. Novas escolas e universidades foram estabelecidas oferecendo um currículo mais amplo, incluindo as humanidades clássicas, filósofos, literatura, filosofia e ciências naturais. Daqui a Academia Platônica de Florença, inaugurada em 1462. O humanismo traz a evolução nas estruturas sociais e políticas. Aquilo que era o senhor feudal, os seus cavaleiros, o rei, vai mudar. A valorização do conhecimento e da razão, influenciada pelo pensamento clássico, desafiou as estruturas sociais rígidas da Idade Média. A ascensão do pensamento humanista foi acompanhada por uma maior ênfase no desenvolvimento intelectual e na capacidade individual, em oposição à hereditariedade e ao status social fixo. Este aqui é ele mesmo, Nicolau Maquiavel, que escreveu várias obras, e a principal que a gente mais ouve falar, O Príncipe, né? Onde ele fala, a gente usa esse termo, uma artimanha maquiavélica, mas não que necessariamente seja do mal isso, não é. É materialista, é em função do poder, como atingir este poder. Então, os fins justificando os meios e tudo mais. Então, está aí o famosíssimo Maquiavel.
Nós, na pintura, temos uma naturalização, a coisa mais naturalista. Então, aqui nós estamos vendo Adão e Eva, né? Eu botei as duas imagens porque do lado esquerdo foi antes da restauração. Num dado momento da história, veio uma censura e colocou umas folhinhas ali na frente do sexo do Adão e da Eva. E quando eles fizeram restauração, limpeza, tudo, tiraram essas folhinhas, porque o Tommaso di San Giovanni di Simone, conhecido como Masaccio, que é um dos primeiros artistas do Renascimento italiano, ele não tinha colocado originalmente. Então, a gente vê que a anatomia é uma pesquisa, já o Homem de Vitrúvio, do Leonardo, né? E aqui o Masaccio já faz um corpo humano, não mais aquele corpo hierático da Idade Média, bidimensional, com a mãozinha assim, o olhar transcendente. Não, é um homem, esse homem está chorando, ele está sendo expulso do paraíso. A Eva está emocionada, ela está escondendo tudo, porque ela está sendo expulsa do paraíso, né? Então, apesar de sua breve carreira, ele afetou profundamente a obra de outros artistas. Foi o primeiro a usar a perspectiva na pintura e também se afastou da pintura gótica, se voltando para um estilo mais naturalista e real. Outro grande pintor desse período é o Piero della Francesca, que ele nasceu na região toscana e tal. O sentido poético da arte dele é o seguinte: o sentido de atemporalidade, o sentimento de atemporalidade, a harmonia nesses tons claros, o tratamento dado às figuras tratadas em volume simples, a perspectiva, né? O tratamento técnico rigoroso e a dignidade clássica. Então, essa Madonna com criança é quase uma cena de teatro, né? A gente está vendo aqui os personagens chegando na cena, ela tem até um tabladinho mais elevado, porque ela é mais importante. Agora, a perspectiva que ele faz aqui é demais, porque parece que o ar pode passar ali por trás. A gente fala em primeiro plano, em segundo plano, em terceiro plano, porque essas perspectivas eram rigorosas e muito pertinazes, né? muito, que faziam todo o sentido, te davam o sentido de você estar num ambiente tridimensional realmente. E aí temos um cavaleiro ajoelhado aqui na frente, que foi quem encomendou a obra. Então, muitas vezes, o encomendante tinha esse papel de destaque, figurava ali na cena. Essa é a arte do Renascimento, da primitiva Renascença, Piero della Francesca. Olha o que ele faz com isso aqui, né? Você está olhando isso aqui e você está vendo isso aqui. Geometrização, ele era um geômetra. Isso aqui não é por acaso, não. A gente tem uma simetria rigorosa. O pombo lá do Divino Espírito Santo, ele passa exatamente na metade da circunferência, ele é o centro. A cabecinha dele é o centro da circunferência, dali sai um triângulo isósceles para baixo, outro triângulo para cima. Então, essas formas todas geométricas de razão, de observação da natureza e dessa tentativa até de um controle formal do que está sendo representado no próprio Renascimento, principalmente a idade. Temos a Primavera de Botticelli, já é um outro momento, de 1482, já estamos numa alta renascença, e aqui já tem uma narrativa. Eu vejo isso tudo tão, eu não sei se vocês acompanham, mas eu vejo tudo tão teatralmente. Para mim, isso é uma cena. Isso é uma cena, tem o cenário ali atrás, o anjinho aqui, meu anjinho ao cupido, está preso com umas cordas lá em cima para fingir ali que está voando. É uma cena, né? Um cenário com uma cena. E tem uma narrativa. Você tem aqui o vento Zéfiro, ele vem e ele agarra a ninfa, que os ventos viviam agarrando as ninfas,
agarra a ninfa Clío, que é a ninfa da primavera, e depois que eles transam, a primavera surge, toda, que ela se transforma na primavera, na verdade, toda linda, toda cheia de flores, e aí tem a Vênus aqui no meio para abençoar todo mundo, as três graças, o Mercúrio, enfim, tem toda uma historinha sendo contada nesse quadro, tá? Que um dia eu conto para vocês, porque não cabe aqui. Mas isso foi um presente de casamento do Lourenço Magnífico para o sobrinho dele. Isso ficava no quarto, na frente da cama dos noivos. É um tutorial da primeira noite. Leonardo da Vinci, a Alta Renascença. Aqui também tem um drama acontecendo, né? Aqui tem um drama acontecendo. O Jesus está no meio, isolado dos outros, você vê que ele não está junto de ninguém, tem um grupo de 3 para cá, um de 3 para lá, um para cá e o outro para cá. E ele é esse triângulo, essa forma perfeita. Todas as linhas dessa cena vão até o alto da cabeça dessa figura do Jesus. Aqui é o ponto de fuga, aqui é o infinito entre a cabeça dele e o céu, entre o céu e a terra, né? E 3 aqui, 3 ali, mas tem um drama. Por quê? Porque o Leonardo da Vinci escolheu essa cena, diferente de outras santas ceias, é o momento em que o Jesus está dizendo que um de vocês vai me trair. Ele está com os lábios entreabertos, está com as mãos esticadas em cima da mesa, e os outros ficaram agitados. O que ele está dizendo? Não, imagina, como é que pode? Espera aí, eu não, me tira fora dessa, esse aqui com essas mãos assim, esse apóstolo. Então, tem um drama. Você vê que tem um cenário, ele faz uma perspectiva fantástica, isso fica no alto da parede de um refeitório, então as pessoas que estavam naquela época embaixo jantando, os monges, olhavam lá para cima e parecia que o Jesus estava lá com os apóstolos também na última ceia, porque tem uma perspectiva muito ilusionista aqui, e um drama ali acontecendo. Nessa Alta Renascença, nós temos outro gênio, que é o Michelangelo, né? Em que ele faz... Olha como essa expressão é dramática. Dificilmente a gente consegue ver esse rosto, porque ele é muito alto. Ele tem 6 tantos, que é esse pedestal, onde ele fica em cima, lá na Academia de Florença. Mas olha a expressão desse olhar, inclusive a retina é na forma de coração. Não sei se vocês estão percebendo isso. Como ele está tenso aqui, né? Como ele está com o senho cerrado, expressão muito grave, porque esse é um Davi que ainda não venceu o Golias. Cadê a cabeça do Golias ali no chão, como todos os outros Davis? Que ele cortou a cabeça do Golias, então outros Davis eram representados assim. Ele ainda não venceu. Então é muito interessante, porque ele está tenso, ele está no momento em que ele ainda vai rodar essa funda com a pedra dentro para atirar na cabeça do Golias. Então é um Davi ainda preocupado, ainda não vencedor. Então esses detalhes é que fazem a genialidade dessas obras, né? Olha só essa Sibila, como também é dramática, como esse olhar dela para o lado, como esses lábios entreabertos, ela já está prevendo alguma coisa que vem. Você vê que o cabelo dela voa, o papel que ela tem na mão também tem um movimento ali de vento, ela está virada para um lado, mas ela olha para o outro, com essa complexidade de momentos. Isso é pintado no teto da Capela Sistina, lá em Roma, e isso tudo que vocês estão vendo aqui é pintura. Isso é muito espantoso, porque parece que é um mármore que tem uma mulher sentada em cima de uma coisa tridimensional de mármore, e não é. É tão liso quanto a parede que está atrás de vocês, né? Então, ele faz essas esculturas aqui com sombra, faz um pouco da sombra dela aqui, faz umas figurinhas ali que a gente entende como se estivessem por trás dela.
e nada, é tudo liso, tudo absolutamente liso. Então, essa encenação também, toda essa teatralidade do Michelangelo. Bom, entenderam um pouquinho do Renascimento, que é óbvio, não é uma aula sobre Renascimento, eu trouxe só para a gente entender o que é esse teatro nesse momento. O teatro renascentista foi uma manifestação cultural que floresceu durante o período do Renascimento, que teve seu início na Itália, no século XV, e se estendeu até o século XVII, esse teatro nessas formas que nós vamos falar agora. Ao contrário do teatro medieval, que tinha uma abordagem predominantemente religiosa e moralizante, o teatro renascentista trouxe uma mudança significativa na forma como as peças eram concebidas, explorando uma gama mais ampla de estilos. O pensamento humanista do Renascimento desempenhou um papel fundamental na maneira como as peças do teatro renascentista foram criadas, desenvolvidas e apresentadas. Então, por isso eu reforcei um pouco essa ideia do humanismo, o homem nesse planeta, nessa terra, vivendo seus dramas, né, independente tão fortemente da vontade divina. Esse é que é o momento de pensar sobre essas coisas. A relação entre o pensamento humanista e as peças teatrais é evidente em várias áreas. A complexidade dos personagens, vão ficar muito, muito mais plenos de matizes que não havia na Idade Média. A exploração de emoções e conflitos internos. Então, não temos mais assim a rigor, porque Deus quis, vou sofrer. Não, as emoções e os conflitos internos são esse homem que começa a ser, de uma certa maneira, dono do seu destino, questionador, crítico. A abordagem crítica e a sátira, abordagem crítica e satírica. Então, vamos rir disso também, porque o humor é uma arma quentíssima também para criticar, não só a crítica dura, mordaz, mas a crítica satírica também, ela traz questionamentos importantes. A diversidade temática, então, não eram mais só os milagres que a gente viu, né? A questão de uma coisa mais moral, assim, tem muitos temas aí para serem explorados. A linguagem e a retórica, as palavras, a palavra. A palavra também é o grande diferencial desse teatro. Não é só aquela situação do teatro medieval em que um briga com o outro, e aí eu xingo você, e aí chama a santa faz um milagre. Não, tem toda uma linguagem, tem toda uma palavra, diálogos fabulosos. Shakespeare, né? Só para dar um spoilerzinho de daqui a pouco. E a reflexão sobre a natureza humana, que estava nesse momento, como o humanismo trouxe, importando mais do que milagres divinos e coisas do gênero. A complexidade dos personagens. O enfoque no indivíduo e na dignidade humana trouxe uma maior profundidade e complexidade aos personagens das peças renascentistas. Os dramaturgos começaram a representar personagens com motivações, emoções e dilemas mais realistas, refletindo a rica gama de experiências humanas. Isso permitiu uma identificação mais profunda por parte do público, já que os personagens se tornaram mais verossímeis e tridimensionais, né? Mais gente, eu me identifico mais com essa história. Está aqui o Hamlet, isso é uma estátua dele no Shakespeare Memorial, quem esculpiu foi Lord Ronald Gower, e está nesse Bancroft Gardens, em Stratford-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare, na Inglaterra. Ele é muito bonito, você vê ele de diversos momentos, ele com o crânio, né, a cena fatídica do crânio ali na mão. A exploração de emoções e conflitos internos.
o pensamento humanista valorizava a compreensão das emoções humanas e dos conflitos internos. Isso se refletiu nas peças teatrais, que frequentemente exploravam as lutas emocionais dos personagens. Tragédias, como as de Shakespeare, por exemplo, exploravam temas de amor, ciúmes, ambição e culpa, permitindo que os protagonistas lembra as peças gregas, não é? Que a gente via, que era da cura, que ia lá no Epidauro para as pessoas verem, só que ali eram histórias mais relativas aos deuses, à fatalidade dos deuses, dos reis. Aqui já não, né? Por exemplo, Otelo e Desdémona, esse quadro bonito de 1856, William Powell Frith, que é um inglês, ciúme. O Otelo é um enlouquecido de ciúme, que hoje nós chamaríamos de relação abusiva, abusivérrima. E ele ainda fica ouvindo a fofoca que o Iago vem com fake news ali para emprenhar a orelha dele, e ele, coitada da Desdémona, é que vai pagar o pato a ele. Então, o artista, olha que beleza. Esses quadros são muito bons como referência também de expressões, né? Os artistas, eles têm essa capacidade de captar as expressões e de reproduzi-las em tela ou na pedra, né? Isso é fantástico. Então, está aqui o Otelo, que ao mesmo tempo que ele ama muito essa mulher, ele tem uma coisa de poder sobre ela. Então, você vê que até o movimento do corpo avança para cima dela, mesmo que o olhar seja amoroso, a mão vai por trás, a outra mão vai pela frente, ou seja, me pertence, né? Como o artista pega. E ela ali, completamente alheia, completamente fora disso tudo. A abordagem crítica e a sátira. O pensamento humanista incentiva a análise crítica da sociedade, das instituições e dos comportamentos humanos. Não é só, né, lá na Grécia tinha mais a coisa mais ligada com o fatalismo, com os deuses e tal. Aqui não, aqui tem uma crítica da sociedade, das instituições e dos próprios comportamentos humanos. Muitas peças, especialmente as comédias, utilizavam a sátira para questionar os costumes sociais, políticos e religiosos. Isso refletia a mentalidade crítica do período, onde a busca por conhecimento e questionamento de dogmas eram bem valorizados. Aqui é uma ilustração de 1802 da peça Volpone, do personagem Volpone. Aqui ele e aqui todos os outros, nos rapapés, e aí o artista também enfatiza o patético de todos esses personagens, né? Um caricaturista. Isso foi publicado numa revista. A diversidade temática. A exploração de uma variedade de temas, incluindo mitologia, história, amor, política, filosofia. Isso se traduziu na ampla gama de temas abordados. Autores como Shakespeare, por exemplo, exploraram desde as questões filosóficas até as complexidades das relações humanas. Aqui temos um quadro de Edwin Landseer, de 1851, Sonho de uma Noite de Verão. Todos aqueles personagens fantásticos, né? A reflexão sobre a natureza humana resultou em personagens multifacetados. Eles refletiam virtudes, falhas, ambições, dilemas éticos. As peças muitas vezes exploravam as questões fundamentais da existência humana, amor, a morte e a busca por um significado. Aqui é o Fausto, né, na Manhã de Páscoa, do John Peter Kraft, do Maurer, né? E ele está pensando se ele toma esse veneno, né? Então, esse drama, que é um pouco o Shakespeare, é um pouco o crânio na mão, é o to be or not to be. Ele está pensando nessa questão existencial e esse Fausto está com a morte na mão. Não é um crânio, mas é a efetiva morte, que se ele tomar isso, ele morre.
A linguagem retórica, o pensamento humanista, a importância da linguagem eloquente, da retórica, da comunicação eficaz. As peças teatrais frequentemente apresentavam diálogos eloquentes, poéticos e carregados de significado. Isso refletia naturalmente a valorização do poder da palavra, como eu falei, e da comunicação como uma ferramenta para expressar emoções e transmitir ideias. Aqui o detalhe de um quadro, Hipólito e Fedra, que também é uma personagem dessas peças desse período, né? Uma história super trágica, uma história mitológica. Esse quadro é de 1802. E a comédia, você tem a tragédia, mas você tem a comédia, e abarcou tanto a tragédia quanto a comédia. A tragédia explorava temas de destino, fatalidade, conflitos, enquanto a comédia muitas vezes satirizava a sociedade e os costumes da época, usando elementos burlescos e humor, né? A grande gozação mesmo. Aqui temos um quadro do Watteau, que é de 1716, Arlequim, Pierrot e Scapin, que faz a intriga toda entre esses personagens. A comédia dell'arte, ou comédie dell'arte, foi uma vertente popular do teatro renascentista. Ela teve início no século XV e chegou ao ápice no século XVI. Embora tenha surgido na Itália, esse modelo chegou mais tarde à França, com o nome de comédia italiana. A comédia dell'arte se baseava no improviso e era feita em locais públicos, como ruas e praças. Permaneceu até o século XVIII, quando teve o seu período de decadência. Bom, os autores. Na Itália, no início do Renascimento, destacavam-se autores como Ludovico Ariosto, autor de I Suppositi, uma das primeiras comédias humanistas, e, em 1901, o Arnold Buckley ilustra a cena do Orlando Furioso, Um Dia de Fúria, e você vê como essas coisas são relidas, né? O filme que ficou famosíssimo, Um Dia de Fúria, é o Orlando Furioso, que sai naquele dia completamente sem limite, quebrando absolutamente tudo e todos que estiverem na frente dele. Aqui temos um detalhe de um quadro que se chama Orlando Furioso, inspirado nas peças, né? Na peça do Ariosto. Também há a contribuição de Maquiavel, Niccolò Machiavelli, com peças como La Mandrágora, que explorou aspectos da sociedade e da política da época, que ele entendia muito bem, era um grande articulador político, né? Então ele escreve uma peça mostrando esse lado dos conchavos, dos conflitos, das articulações. Na Inglaterra, o Shakespeare é o nome mais proeminente. Suas obras incluem tragédias, Hamlet, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Noite de Reis e tal. Aqui temos uma ilustração, a primeira aparição de William Shakespeare no estágio, no palco do The Globe Theatre, o teatro O Globo, que eu vou mostrar já já. Então, aqui nós temos uma cena que, se não me engano, é a Romeu e Julieta, tem gente aqui desesperado, tem alguém deitado numa caminha, não sei se é um bebê, enfim, ou se é a Julieta morta, mas, de qualquer forma, temos aqui uma ilustração de uma cenográfica, né? De uma cena acontecendo. O Tiepolo ilustrou aqui, pintou o Banquete de Cleópatra, que também é uma obra, né? Cleópatra e Antônio é uma obra do Shakespeare. Então, vamos ver agora como os artistas vão ilustrando esses personagens, essas peças que foram escritas por esses grandes, que ele fez com Orlando Furioso. Agora, o Shakespeare é o mais representado. Se você puser assim, Cleópatra e Antônio, vão vir muitas imagens, muitas pinturas, porque a literatura do Shakespeare realmente ela ficou muito popular e os artistas se inspiraram direto nelas.
O interessante aqui é que o Tiepolo, ele é de 1700, né, e pouco, foi quando ele morreu, em 1770, ele é do final ali já do Barroco. Então, nós temos aqui um ambiente, ele cria um ambiente interessante, que não é propriamente, essa Cleópatra aqui está vestida do século XVIII, né? Esse Antônio está aqui com uma roupa de soldado meio fantasiosa aqui mesmo. Mas são releituras, são reinterpretações da obra do escritor. Romeu e Julieta também são muito, muito representados em filmes, em músicas, em balé, em pintura demais. Ele foi eleito lá na Inglaterra pelo povo, eles fizeram lá uma brincadeira de uma votação de qual era o quadro mais bonito sobre Romeu e Julieta que havia na Inglaterra, de um artista inglês. E eles elegeram esse, que é de 1884, que é de pleno período romântico, realmente é muito bonito, né? Ele entrando lá na sacadinha dela e ela o recebendo, os dois se beijando, é realmente muito bonito. Então, vocês vejam que as artes elas se conversam, elas se cruzam, né? O dramaturgo escreve a peça, o pintor vê a peça, assiste a peça, lê o livro e se inspira de criar os seus personagens. Olha essa Julieta, que belezura, como ela é moderna, né? É de 1880, do Waterhouse. Julieta e o colar azul. Então, você vê como ela está em si mesmada, como ela olha assim de lado, mas ela já está, né, pensando, segurando aquele colar ali, provavelmente aquela poção que ela vai, né, que ele vai tomar, não sei, e ela segurando aqui o colar. Mas muito, muito moderna. Eu acho essa pintura muito moderna e ela muito lindinha. Olha essa Cleópatra do Waterhouse. Aqui o Waterhouse já pega um Egito mais, né? Ele já se informa museus, já tem muitas peças, 1888, já tem muitas peças que foram levadas do Egito para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, eles levavam mesmo, na mão grande, para os museus. Então, eles já se informam, porque isso daqui é uma escultura tipicamente funerária encontrada nas tumbas egípcias. Lá em cima também tem outra forma. E você vê, eu olho para ela e eu vejo o momento que ela decidiu que ela vai se matar, né? Tem uma sombra no olhar, tem uma amargura na boca, muito bonita toda a ambientação. Essa Cleópatra também, que era ptolomaica, ela era grega, né? Ela não é daquela etnia egípcia que a gente conhece, ela era grega, então, mas com todos os ornamentos aí do seu status. Essa outra também, a Cleópatra e o camponês, porque ela pede para ele trazer uma cobra, um tipo de cobra que tem lá no Egito, muitíssimo venenosa, e que é uma picada só, a pessoa morre em poucos minutos. Olha como é que o artista descreve essa cena. O camponês traz ali com todo cuidado, né, mostrando, você vê as unhas dele, são unhas grandes, ele é fortíssimo, né? E ela, curiosa, ela olha para aquilo, a minha morte está ali, né? Tem uma curiosidade até mórbida com esse animal que vai trazer essa libertação para ela. Delacroix é um dos grandes artistas românticos do século XIX, francês. Aqui é de um inglês, de 1892, aqui ela já está com a cobrinha no seio, né? Porque ela coloca no seio, do lado esquerdo, mais próxima do coração, e aqui também o artista já vai criar um cenário fantástico,
com todas essas peles de animais que vão nos remeter sempre à ideia de África e de Egito, e uma criada, talvez aqui, debruçada, desesperada, vendo a rainha se matar. Essa é a Mulher do Brutus, que é outro teatro, outra peça do Shakespeare, também a Pórcia, mulher de Brutus, ferindo a própria perna. Essa imagem, que é muito, muito boa em termos artísticos também, foi pintada por uma mulher, Elisabetta Sirani, de 1664. Né? Ela está aqui, inclusive ela se parecia muito com o rosto dessa protagonista aí, dessa Cleópatra. Era uma grande pintora, grande pintora. Tivemos muito boas e grandes pintoras no passado. E agora que os livros começam a investigar a obra dessas mulheres, depois do feminismo, porque até meados do século XX ninguém nunca tinha ouvido falar. E olha que qualidade de pintura, né? Inspirada também na peça lá do Shakespeare. Aqui o Alma Tadema faz outra Pórcia, olha, 1896, ela pensativa, aqui os homens lá embaixo, olha, os homens do Senado, né, para acontecer a história trágica com o César, né? Um brasileiro, Pedro Américo, 1893, pintou essa obra-prima, A Visão de Hamlet. Então, o Pedro Américo, um artista brasileiro da maior qualidade, tem muitos quadros dele ali no Museu Nacional de Belas Artes, em todos os lugares. Ele morou na França durante um tempo, estudou tanto lá, mas volta para o Brasil e pinta muitos quadros aqui também. Ele cria esse Hamlet, então a gente vê que tem uma pesquisa aí. O Hamlet era dinamarquês, ele vai buscar um tipo físico bem louro, né? Um cabelo grande, essa roupa escura e dramática. Então, a visão de Hamlet, ele é assustado com a aparição do rei ali. Grande artista Pedro Américo, em 1893, criou este Hamlet. Hamlet e Horácio no cemitério do Delacroix, aquele mesmo artista francês. Então, o crânio do pai dá na mão dele, e isso tudo vai desencadear todas essas questões de foro tão íntimo desse rapaz dinamarquês. A Ofélia, belíssima. Ofélia, personagem de Hamlet, pintada por Saint-Hilaire, um inglês, em 1852, quando ela se atira no lago, ela se mata e morre afogada no lago. Né? Ela tem uma depressão. Hoje a gente consegue reconhecer na Ofélia essa depressão tão profunda, né? Um tédio, uma depressão, uma decepção, uma coisa, e ela acaba. E o Sermilé traz ela de uma maneira tão delicada, no meio de todas essas flores, quase como se ela estivesse só dormindo e boiando mesmo no rio. Agora, olha como é preciosa essa pintura, né? Parece uma fotografia, inclusive. Outra Ofélia, do Waterhouse também, que é um grande pintor inglês desse período. Esse tédio dela, essa depressão, ele representa-se no meio das flores. Christopher Marlowe é um dramaturgo inglês contemporâneo do Shakespeare. Dr. Fausto é uma peça que explora a história do Dr. Johann Fausto, que faz um pacto com o diabo para obter conhecimento e poder. A peça aborda questões de consequências da barganha com as forças sobrenaturais. Então, é interessante porque nesse período ali da Alta Renascença, vamos contextualizar um pouco aqui o Marlowe, final do 500, né, do 1500 e tal para frente, o mundo está virado de cabeça para baixo, literalmente. Por quê?
porque já têm as navegações, já chegaram nas Américas, já descobriram que a Terra é redonda, que a Terra se mexe, que tem um monte de planeta em volta, que o homem não é o centro do universo, nem o queridinho de Deus. Então, a cabeça do ser humano no século XVI ferve, ferve. E assim, eles têm um momento ali, é o grande século do susto, o século XVI, em que eles se assustam com esse conhecimento todo. E a igreja, que era o único baluarte aí das respostas, pô, se esfacelou. Vem a Reforma Protestante, 1517. Várias igrejas vão se formar. Então, se eles tinham várias perguntas e uma resposta, agora eles têm uma pergunta e milhões de respostas. E nesse século XVI. E tem uma espécie de desencanto com todo aquele conhecimento que eles tinham acumulado na Idade Média, no Renascimento, porque aquilo não dava mais conta de explicar esse novo mundo. Esse novo mundo tem gente vivendo nua no meio da selva, em estado absolutamente paradisíaco, estende a mão, pega um caju e come, que são as Américas. Né? Então, deu nó na cabeça deles. E aí o Fausto surge nesse momento, que é esse homem, doutor Fausto, é um homem cientista, mas ele não, toda a ciência, todo o conhecimento não o satisfazem mais, e ele quer saber dos ocultos, ele quer saber, ele quer ter outras explicações, ele quer as forças sobrenaturais, ele já está questionando a questão de bem e mal, que eram questões postadas firmemente no século XV e até meados do século XVI. Mas quando tudo isso vai por terra, todo aquele conhecimento, ele faz lá as barganhas com o diabo, né, para ter mais poder, mais materialidade, menos espiritualidade. Essa é uma das capas de uma edição antiga desse livro. E aqui personagens desse Marlowe também, A Noite de Walpurgis, desse Fritz Robertsek, do século XIX. Né? Então está aqui, olha, o Fausto, está aqui o Mefisto, que é um intermediário, que fica lá também falando para ele, os demônios todos aqui em cima, né? E as danações, muito a tentação do feminino, e ela aqui pura e virgem e casta aqui no meio, e as outras lá no meio dos demônios. Fausto e Mefisto na masmorra, pintura desse Joseph Fay, de 1848. Então, ela também é uma mulher inatingível, ele quer chegar nela, ela sai, ela some, e ele está sendo puxado para dentro pelo Mefisto. Então, todo esse drama, que são dramas que, obviamente, aqui são metáforas, mas são dramas humanos, né? Muito humanos, a questão do bem e do mal, do que eu posso, do que eu não posso, do que eu quero e do que eu posso. Né? Provavelmente a primeira peça de Shakespeare a ser encenada no Globe, que é o teatro, foi Júlio César, em 1599. Algumas outras peças de Shakespeare apresentadas pela primeira vez lá são Hamlet, Medida por Medida, Otelo, Rei Lear, Macbeth, Antônio e Cleópatra. Outros dramaturgos escreveram também para o Globo, incluindo Ben Jonson, Thomas Dekker, John Fletcher. Então, aqui tem uma pintura do William Holmes Sullivan, Júlio César, ato 3, cena 1, o assassinato, sem data. Então, aqui é uma pintura que está se referindo especificamente à obra do Shakespeare. O nome é ato 3, cena 1, o assassinato. Né? Então, ele viu a peça e ele aqui ilustrou o que ele viu. Durante o Renascimento, as apresentações teatrais eram realizadas em uma variedade de locais, dependendo do país e das circunstâncias específicas. Praças públicas, em algumas regiões, principalmente no sul da Europa, permitiam um grande público independente da classe social. Então, se apresentavam ali, um pouco como na Idade Média,
Cortes reais, monarcas e nobreza frequentemente apoiavam as artes. Peças mais elaboradas, produções teatrais, a audiência era mais aristocrática. Teatros temporários podiam ser construídos em madeira e depois desmontados. Também um pouco como acontecia lá da Idade Média, que eu mostrei para vocês. Residências privadas, universidades, instituições de ensino, igrejas e pátios internos. Igrejas cada vez menos, né? Só se o assunto tivesse um pouco mais a ver ali com a igreja, mas já nas universidades e instituições de ensino. Os teatros permanentes. Os teatros permanentes eram especialmente construídos para apresentações teatrais. The Globe, na Inglaterra, e o Teatro Olímpico, em Vicenza, na Itália, que foi projetado por Andrea Palladio, e é considerado o primeiro teatro fechado da era moderna. The Globe foi construído em 1599 em Southwark, perto da margem sul do Tâmisa, pela Companhia Teatral de Shakespeare, Lord Chamberlain's Men, é o nome da companhia teatral. Foi destruído por um incêndio em junho de 1613. Um segundo Globe Theatre foi construído no mesmo local em junho de 1614 e permaneceu aberto até o fechamento do Teatro de Londres em 1642. Então está aqui uma gravura antiga, está aqui, ó, The Globe, está aqui ele, The Globe, porque ele era redondinho. Está aqui uma outra gravura mostrando ele novamente. Então, aqui tem um esqueminha de como era esse teatro. Ele era aberto, ele não é um formato de arena, mas uma arena realmente fechada, quase mal comparando, mas um coliseu, bem fechado. Então, vê aqui que tem os camarotes, já com as armas postadas, as famílias botavam lá suas armas, e aqui ficava o povo mais povo, aqui assistindo, e a encenação no palco, né? Aqui atrás, os lugares para trocar de roupa, para guardar as coisas, para fazer o cenário, para trocar os personagens. E hoje ele foi reconstruído no mesmo local, né? Lá em Londres. Mas, assim, mais semelhantemente possível do que era o antigo The Globe. Aqui temos e as são peças, vamos lá, sendo encenadas várias peças, exatamente como era no tempo do Shakespeare. Então, eles fizeram o mais próximo possível do que era esse teatro da Idade Média, perdão, do Renascimento. E esse teatro, eu fiquei espantadíssima. Que beleza, né? Olha só, já é uma construção muito clássica, clássica no sentido do estilo, lembra muito a Roma antiga, que foi construída na Itália, com todas essas esculturas. Então, aqui tem uma arquibancada, estão vendo? É uma arquibancada, e no teto, tem um teto, ele é fechado, e tem uma pintura de céu, para lembrar daqueles teatros romanos antigos, para lembrar dos teatros gregos antigos. Olha aqui, que coisa impressionante esse teatro. Está lá, funcionando, tem espetáculo, e aqui para dentro o cenário é muito impressionante, que parece umas ruas, umas casas, e é tudo cenário lá para dentro é do palco mesmo, né? Porque tem essa parte da frente. Isso tudo é fixo, isso tudo é construído. Eu achei um filminho na internet para a gente ver, eles fazem um circuito por esse teatro, para a gente entender um pouco como ele é. Como ele é. Olha, tá vendo? Você está aqui na plateia, está olhando as coisas acontecerem ali.
Até o próximo encontro. Ô, Ana, onde é esse teatro, hein? Vicenza, na Itália. Ai, que lindo! Esse, não, o The Globe? Le Globe é na Mas qual a Inglaterra, cidade? Londres. Londres, Ah, em London. Londres? É do outro lado do Tamisa, pelo que eu entendi. É do outro lado do Tamisa e foi construído mais ou menos no mesmo lugar que era antigamente. Agora, esse do Vicenza, eu fiquei louca. Mas eu tô louca mesmo, achei lindo esse filme que você É está. maravilhoso, Coisa maravilhoso. linda de lugar, que templo, né? Maravilhoso. Queria assistir uma peça lá dentro. Sem dúvida. De preferência, sim, uma peça italiana para Eu combinar. não sei onde é essa cidade. Vicenza. Você sabe onde fica? Mais ou menos? Ai, mas eu acho que é norte. Não É. tenho certeza. Ali ele faz aquele zoom meio rápido ali, mostra, mas se a gente olhar com cuidado, a gente acaba descobrindo. Vou botar no Google Vicenza e vai saber onde é que ele é. Gente, não estou sabendo mexer aqui. Oh, meu Deus. Oi, Débora, que está aí. Estou enrolada. Débora está enrolada. Débora. Estão me escutando? Estamos, sim, Sim. perfeitamente. Eu tive na frente desse The Globe, mas eu já estava tão cansada que eu não quis entrar. Ah, Mas eu tive lá Pronto, na frente dele. tá vendo? Você precisa Andei voltar. tanto. Precisa Minha filha voltar. mora lá, aí tem outras oportunidades. Tá certo. Eu não cheguei a conhecer. E esse Vicenza, para mim, é surpresa total. Isso é lindo, né? Uma beleza, uma beleza. Lindo. Que espetáculo. E que coisa moderna, né? E ele é lá do século XVI, XVII, e ele é muito moderno. Essa concepção diferente, É, aquele cenário lá atrás. é. Fiquei até curiosa para ver como é que funciona, se eles têm como arrastar aquilo, ou que fica lá, enfim. Mas é isso, o Renascimento, né, trazendo esse novo homem, novas artes. Isso aí. mas é assim o que a gente mais conhece, né? Shakespeare, né? Que a gente mais ouve Pois é, falar são os que hoje. mais se conhecem. É. Mas, Vicenza é entre Verona e Veneza. pois é, eu sabia que era lá para cima do norte, mas entre Ana, mesmo. Mas não é uma cidade que as pessoas. Não é uma cidade muito turística, não deve ser, não sei, eu nunca ouvi falar. Eu também não tinha ouvido falar, não. Agora a gente vai ter Agora Agora já, tempo para ver o teatro. vou ter que já vai dar voltar. vontade de Que ir para chato, Vicenza. Pois vai ter que é, voltar para ver. É. Não, esse teatro merece, merece cara. uma Esse ida a teatro. Vicenza. Se um dia eu cair ali por perto, eu vou dizer, vou dar um pulinho lá nesse O lugar. que eu achei assim, deve ser difícil, né? Gravar ali naquele trecho estreito, né? Eu É. não sei como que eles gravaram. Pois é, interessante. Eu também não sei como é que funciona naquela loja. Eu vi várias fotos. Eles agora botam umas almofadinhas para você sentar naquele auditório ali, porque aquilo era de pedra, como era no teatro grego antigo, né? Mas agora tem umas almofadinhas vermelhas. Aí eu vi um outro filminho, as pessoas chegando, sentando Ah, que ali para legal, assistir a Ana. peça. Ana, É bem legal. eu queria dizer que, Oi. só complementando tudo isso que você falou, que a aula foi maravilhosa, mas me lembrei que em 1996 o grupo Galpão, que é um grupo também com característica mambembe, né, que começou com uma veraneio fazendo teatro pelo Brasil, eles foram É, convidados pelo Globo e se apresentaram lá. E em 2012 eles Legal. completaram 30 anos de companhia e eles foram convidados novamente para a comemoração das Olimpíadas de Londres. E tem essa apresentação no YouTube que é a coisa mais incrível. Romeu e Julieta. Eu vou botar o eu vou link aqui no procurar. chat para quem quiser. Que legal. É. Legal, faça isso. Boa, Juliana, boa. Eu adoro o É o grupo. Galpão. Nossa, eu gosto também. É. Os dois são Eu, mineiros. exatamente. Às vezes eu falo um, mas eu sei, o É. Galpão.
Mas esse lance do Globo, não fiquei muito animado, porque eu falei, isso é só uma reconstrução, não é original. Ainda bem, né? Será que tem o que lá dentro? Eu falei, não vou, não Não, e vou é entrar, bonito, vamos né? para a O palco próxima. é bonito, as coisas são É bonitas. lindo, é lindo. Eu até tirei uma foto lá de fora, mas não entrei. Vai ficar para a próxima, Olha, hein? ela botou aqui Se Deus no quiser. chat, tá vendo? Deixa eu ver aqui onde é que está isso. Eu vou dar uma salvada para ver depois. É, Ai, cadê? Eles colocaram a Tem Veraneio, eles levaram para copiar. Londres e foi cenário, né? Porque a Veraneio é cenário do espetáculo e eles levaram para o teatro em Londres. É muito bonito. eu quero ver. Eu vou ver. Peraí, deixa eu só Como é que salvar. a gente copia? Eu não sei, Está escrito ali copy, bem do ladinho. Leandro, eu não Copy. sei copiar. Ali tem os 3 pontinhos. Ah, tá. 3 E aí tem escrito pontinhos. copy. Nos 3 pontos. Eu não sei copiar, gente. Não consegui aprender até agora. Ué, Ah, eu vou tirar foto da tela e você depois copia. De https www. Eu não estou conseguindo achar esse copy. E eu não estou Não é, o conseguindo. meu também não, eu também não estou, não. gente, atenção, calma, meninas. Quinta série é o seguinte. Quinta série, Você clica ali, do lado tem 3 pontinhos. 3 pontinhos. Ali, more. Clicando no more, aparece copy. O meu não aparece. Gente, Também Eu acho que aparece Select All, aí vai selecionar tudo e depois você pode copiar e colar. e na o sua meu não própria- tem isso, não. Seleciona o link